Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições da bacia do Paranapanema, nessa sala de crise. Essa é a nossa 13ª reunião do ano. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. ONS Rio. Bom dia a todos, aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz, de Rafael Barros. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, Semadem. Obrigado. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, CETES. Bom dia, Joaquim Hiroaki da CIMA. Renata da CIMA. E José Eduardo Bevilacqua da CETESB. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Vamos pegar a Rio Paranapanema Energia. Bom, Votorantim. Bom dia a todos. Aqui na Paranapanema Energia, Leandro, Meio Ambiente, o Vinícius. Alô? Estamos ouvindo, fale de novo, repita. Rio Paranapanema, fale de novo. Combinado. Aqui quem está falando é Tiago e Daiana da Operação, Leandro do Meio Ambiente e Vinícius do Jurídico da Rio Paranapanema. Ok, obrigado. Votorantim Energia. Bom dia a todos, é Cristiano. Ok, obrigado. Temos DAE do Alto Paranapanema. DAE. Se vocês puderem. Bom, depois eu pego ele. Vou pegar o Norte Pioneiro. Carlos. Carlos Alves, Comitê do Norte Pioneiro, Paraná. Ok, obrigado. O Comitê do Paranapanema. Bom dia, Vandir, vice-presidente do Comitê do Paranapanema. Bom dia, Emílio, CBHMP. Ok, obrigado. César. Bom dia, estamos aqui na LEP pelo Comitê do Portal do Paranapanema, César. Hilton, na CETES Presidente. Ok. Temos o professor Tobias, se puder, da Universidade do Paraná. Olá, bom dia. Tobias Leninga, da UEPR. Ok, obrigado. Temos o DAE de Alto Paranapanema, se vocês puderem agora falar. CETESB de Amaré. Bom dia, Antônio, Secretaria de Meio Ambiente Caí. Bom dia, Francisco, DAE Piraju. Bom dia, João Kleber, Sociedade Civil. A câmera está bom? Como está pegando? A câmera está pegando a Lúcia e eu. Nós estamos ouvindo. O problema maior é que quando vocês forem falar, a pessoa que estiver falando, falar mais próximo do microfone quando for falar. Mas está conseguindo ser ouvido, mas era importante isso. Tá? Quando for falar, quem for falar, falasse mais perto do microfone. Ok? Bom, tem o Ivan, o iPhone do Ivan que eu acho que está congelado, mas... Ivan, fala aí. Tá bom assim? Tá bom, mas é o que eu estou dizendo, toda vez que for alguém falar, a pessoa senta mais próximo do microfone, tá certo? Se você olhar direto e falar, é normal. Tem que falar um pouquinho mais alto. Depois desliga o ar para ficar menos barulho. Não, é que você falou. Ok, ficou faltando só o iPhone do Ivan. Ivan? Dê pelo menos um sinal que está ouvindo aí, que eu não estou ouvindo você. Faça pelo menos um sinal que você está ouvindo a reunião.
Ok, Ivan, obrigado. Porque eu estou sem ouvir, tá? Você tem que habilitar o microfone quando for falar. Bom, alguém eu deixei de chamar? Não. Eu acho que chamei todos. Então vamos apresentar as pessoas que estão na sala, aqui, presencialmente. Gonçalo. Gonçalo, da SPR, da ANA. Bom dia, Luiz Henrique, Ana. Bom dia, Ana Paula Fierese, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Romano, Ana. Bom dia, Leiline Tchético, da ANA. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Leonora, da Coordenação de Hidrelétricas do IBAMA. Ok. Bom, obrigado a todos. Então, nossa reunião ela tem dois momentos. Um primeiro de apresentações, que normalmente são feitas pelo CEMADEM e pelo ONS, e depois nós abrimos para discussões. Então, vamos começar então pela apresentação do CEMADEM. Vamos botar em tela a apresentação do CEMADEM. Marcelo. Muito obrigado, Joaquim. Estou fazendo um pouquinho de memória, então nós tivemos a nossa reunião na quinta-feira passada, né, antes do feriado, e a previsão era que iria chover aí imediatamente nas próximas horas da reunião, né, dia 14 basicamente, ou 14 e 15, e depois tínhamos um período com pouca chuva. Então a primeira figura é a chuva da última semana. Dá para ver que a chuva se concentrou muito mais aí no centro de Minas, no Espírito Santo, na área que aparece mais em verde na figura da esquerda. Mas quando esse sistema acabou se estacionando ali em Minas e Espírito Santo, mas quando avançou pela bacia do Paranapanema, lá pelo dia 14, justamente ele provocou algumas precipitações relativamente irregulares. Mas vamos ver na figura da direita, né, que está basicamente em branco, a área que corresponde à bacia do Paranapanema. Então, essa chuva acabou sendo mais ou menos dentro da normalidade, só que ocorrida praticamente em um dia ou menos de um dia, considerando a semana. A próxima figura é basicamente igual, só que para um período maior, dos últimos 30 dias. Aqui interessa mais a figura da direita, que é a comparação com a MLT. E vemos que, assim, em primeiro lugar, boa parte do Brasil, né, região sudeste, centro-oeste, nordeste, estão com chuvas abaixo da média. Essa situação não é uma exceção para a bacia do Paranapanema, mas vemos que em comparação com outras, né, e considerando estritamente os últimos 30 dias, não é a pior das bacias. Mas está claro na figura da direita que a chuva também ficou, considerando 30 dias para trás, um pouco abaixo da MLT. A próxima figura já é mais específica da bacia do Paranapanema e considera o ano hidrológico a partir de outubro. Aí está inclusive o contorno da bacia e dá para ver novamente mais na figura da direita que a chuva está abaixo da média, né? Está abaixo da MLT. Já estamos aqui considerando um período de mais de 40 dias, portanto, reverter esse quadro vai ser um pouco mais difícil, vai precisar de uma chuva bastante abundante ou de vários dias com chuva. Bom, a próxima figura é um balanço mais agora quantitativo. Na semana passada nós estávamos com 62, 63 milímetros, esse valor subiu agora para 92, 93 arredondando, ou seja, choveu mais ou menos 30 milímetros desde a nossa última reunião. A situação de novembro está melhor que outubro, dá para ver nas barras azuis à direita da figura. Então, novembro tem uma MLT um pouco mais baixa que outubro e a situação da chuva já superou a de outubro. Mas, olhando as barras nos últimos meses e a MLT, dá para ver que nós estamos numa sequência muito longa de meses abaixo da média. Mas, enfim, estão faltando mais ou menos 50 milímetros para acabar, para chegar, né, para atingir a MLT, e estão faltando mais ou menos 10 dias do mês, porque esse gráfico vai até o dia 20. Então vamos ver a partir da previsão se esse valor que está faltando é possível ou não. Bom, antes de passar para a previsão, temos na próxima figura uma avaliação da previsão feita uma semana atrás.
Na verdade, essa avaliação está pensada para ser uma vez por semana. As reuniões são toda sexta-feira, só que na semana passada, excepcionalmente, foi na quinta. Então, na verdade, a gente não consegue pegar a previsão feita na quinta. Não sei se dá para entender. Ou seja, nos últimos 7 dias, nós abrangemos aquele período onde já choveu mais ao norte da bacia. E, bom, em definitiva, podemos olhar a parte de baixo. O modelo, uma semana atrás, previu que não iria chover nesses últimos 7 dias, e isso foi de fato o que aconteceu. Foi uma boa previsão, embora não foi estritamente a que nós utilizamos na quinta-feira. Bom, a próxima figura é a situação atual, a imagem de satélite. Tem alguma nebulosidade aí na região central, aí perto de Brasília. Na verdade, essa nebulosidade até está abaixo do que deveria ter nesta época do ano. Como vimos, a figura aí de geral de novembro, está faltando chuva no sudeste, no centro-oeste, parte da região sul, inclusive. Então, essa nebulosidade deveria ser mais, digamos, espalhada. Mas tem uma elipse aí perto da fronteira com o Uruguai. Esse sistema ele vai se deslocar pelo oceano, ele vai se deslocar mais para a direita, né? Ele não vai avançar diretamente pela bacia do Paranapanema. Então, esse primeiro sistema não vai provocar grandes precipitações. E aquele que está muito mais longe, marcado na elipse amarela, no Oceano Pacífico, esse sistema vai passar pela bacia do Paranapanema mais ou menos por volta da próxima terça-feira. E esse tem previsão de chover mais, então pode ser até a salvação da lavoura da próxima semana. Então, com isso, a previsão para os próximos 7 dias, está na próxima figura, e mostra chuvas generalizadas na maior parte do Brasil, né? Então, esse sistema que estava aí no Oceano Pacífico, na elipse amarela, ela vai varrer na próxima semana praticamente todo o setor leste, e essa varredura, embora mais para leste, vai provocar chuvas também mais no interior. Então, tem uma previsão relativamente otimista para os próximos 7 dias. Se a gente vê na figura da direita, a comparação com a MLT, para a bacia do Paranapanema, esse valor está dentro da média mais ou menos, ligeiramente acima, vamos ver os valores depois, mas de uma forma geral é uma semana que tem boa precipitação. Os maiores volumes estão bem mais para o norte, né? Bacia do Tocantins, enfim, na Bahia, que nem começou a chover ainda, enfim, mas concretamente na bacia do Paranapanema deve chover com volumes mais ou menos dentro da média. Vamos ver na próxima figura os valores concretos previstos, né? E a distribuição da chuva dentro da bacia. Na próxima figura, por favor. E, então, assim, o modelo está prevendo mais chuva aí no setor paulista, e na parte mais alta da bacia, mas essa distribuição pode até mudar, porque o modelo não tem tanta precisão para prever com exatidão assim, a distribuição exata da chuva dentro da bacia. Talvez um gráfico importante é o da direita, que mostra que, bom, vejam que os primeiros dias a curva está bem achatada, ou seja, a previsão de chover muito pouco. Aí realmente por volta do dia 28, mais ou menos, 26, 28, 29, passa aquele sistema que agora está no Oceano Pacífico e provoca chuvas relativamente abundantes. O modelo está indicando para uma semana aí na faixa de 55 milímetros, e que corresponde a um valor um pouco acima da MLT. Se esse valor estiver correto, então significa que nós temos boa chance de fechar novembro finalmente mais ou menos dentro da média. Ultimamente os modelos têm superestimado o valor da chuva, então talvez esse valor 56 não seja atingido, mas pelo menos temos uma expectativa de fechar o mês de novembro mais ou menos próximo da MLT. Acho que essa é uma das conclusões de hoje. E a próxima figura nós temos a tendência para a segunda semana. A tendência é chover de forma mais abundante, um pouco mais ao norte da bacia, né? Aí no setor de Minas, Espírito Santo. Então, nós teríamos uma segunda semana com previsão de chuvas muito provavelmente abaixo da média. Então, resumo, digamos, de hoje, nós temos uma primeira semana relativamente boa, com chuva perto da média, talvez ajudando a fechar novembro próximo da MLT, mas já dezembro começaria com chuva um pouco abaixo da média. Isso da minha parte. Joaquim, se tiver perguntas, fico à disposição. Ok.
ficou claro que essas perspectivas, né? Uma semana melhor e depois uma semana sem uma perspectiva tão boa. Bom, com base nessas previsões, né, e também em cima das previsões dele, o ONS vai fazer a sua apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, vou fazer a apresentação aqui das condições hidrológicas verificadas na bacia do rio Paranapanema, os armazenamentos recentemente verificados e a operação hidráulica realizada e uma perspectiva de evolução, principalmente dos armazenamentos nessa bacia até o final do mês de abril. Próximo slide, por favor. Próximo. Bom, essa é a configuração dos principais aproveitamentos hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional que compõe a bacia do rio Paranapanema. Destaque que a gente sempre faz em relação à capacidade total de armazenamento dessa bacia, né, que é o volume total 28.482 hectômetros cúbicos, dos quais 12.598 equivalem ao volume útil e o morto 15.884, ou seja, o volume morto, passível dos outros usos múltiplos da água nessa bacia, ela é maior que o volume útil disponível para geração de energia elétrica. Próximo slide, por favor. Esse é a fotografia do armazenamento verificado, o fechamento de ontem. Jurumirim com 17% do seu volume útil, Chavantes 22%, Mauá 31% e Capivara 18%. Próximo slide, por favor. Bom, esse gráfico é o gráfico das energias naturais efluentes. Ele é uma das variáveis que consegue nos mostrar a condição hidrológica verificada na bacia ao longo dos últimos 12 meses, em relação a médio e longo termo, né? Então a gente observa que nos últimos 12 meses, um único mês que a gente teve ali acima da média e longo termo foi o mês de junho, e a partir desse mês a gente vem observando vazões abaixo da média, abaixo de 100%, e com uma criticidade maior ali ao longo dos últimos 3, 4 meses, onde a gente vem observando vazões próximos da metade da média e mais drasticamente ali no mês de outubro, que a gente observou uma média fechada de 32%. Né? E a gente tem o mês de novembro verificado até o dia de ontem, 21%, equivalendo a 54% da média. Então isso mostra, como a gente vem mostrando ao longo das últimas reuniões, não é uma condição hidrológica específica da bacia do rio Paranapanema, até conforme comentado pelo Semadem, é algo que vem se generalizando em todas as principais bacias da região sudeste do Brasil, pegando também a região nordeste e também a região sul. Ou seja, realmente a gente está vivenciando um final de período hidrológico seco com vazões significativamente abaixo da média. Próximo slide, por favor. Bom, eu vou apresentar, a partir do próximo slide, a operação hidráulica que vem sendo praticada dentro da bacia do rio Paranapanema. O aproveitamento de Jurumirim, a gente vem mantendo as defluências ali próximas da mínima, né, 60 metros cúbicos por segundo, e em função disso, dessa redução da defluência, e também em função do aumento da afluência, que é a curva em vermelho, a gente observa ali uma diferença positiva entre essas duas curvas, ou seja, está chegando mais água ao reservatório do Jurumirim do que está sendo defluído, em função desses dois eventos que eu falei, da redução da defluência e também do aumento da afluência, que é a curva em vermelho. Em função disso, como reflexo disso, como consequência disso, a gente tem, desde os últimos 10 dias, o início da recuperação do armazenamento do reservatório de Jurumirim, no qual fechou ontem com 17,48%. Próximo slide, por favor. Esse é o reservatório de Chavantes. Ele vem também operacionalizando dentro da defluência mínima, recebendo essa redução da defluência de Jurumirim. Também a gente vem observando ao longo dos últimos 10 dias vazões afluentes superiores à vazão defluente. Então, em função disso, a gente também já começa a observar uma leve recuperação no armazenamento
do reservatório de Jurumirim. Fechou ontem com 21,84%. Próximo slide, por favor. É o Chavanski. Isso, Chavantes. Próximo slide, Capivara. A gente também vem praticando uma política de operação utilizando esse reservatório só para atendimento de carga média. No final de semana a gente tem redução, inclusive para carga leve, ou seja, isso é um reflexo de uma redução na defluência desse aproveitamento. Também, em média, a gente vem observando vazões de defluentes inferiores às vazões que chegam ao reservatório, as vazões afluentes, e a gente também vem observando aí uma gradativa recuperação do reservatório, apesar, conforme comentado pela Samadei, das baixas vazões ainda observadas na bacia, em função das poucas precipitações observadas. Fechou ontem com 18,46% o reservatório de Capivara. Próximo reservatório, por favor. É o menor reservatório que a gente tem dentro do sistema. Tem uma resposta muito rápida esse reservatório. Mesmo com um pequeno aumento das afluentes observadas nos últimos dias, já teve um aumento significativo aí, fechando ontem com um valor próximo de 31%. Próximo slide. Bom, conforme eu comentei no início, próximo slide, por favor, a gente vai apresentar uma prospecção, uma simulação da evolução dos reservatórios da Bacia do Rio Paranapanema até o final de abril. Diferentemente de você apresentar uma simulação que abranja o período seco, a probabilidade de vazões, o cenário de vazões, ele é muito mais amplo ao longo de um período hidrológico úmido. Então, a gente vai fazer agora a apresentação de 3 perspectivas, um cenário, só uma correção que eu já mandei a apresentação corrigida, os anos de histórico de precipitação utilizada foi de 2006 a 2018, na apresentação final já vai com essa pequena correção. A gente então vai estar trabalhando com 3 possibilidades de cenário. Um cenário que a gente está dizendo com um cenário otimista, um cenário médio e um cenário conservador. Todos eles utilizando as chuvas verificadas nessa janela de tempo, de 2006 até 2018, e a gente vai observar como consequência desse cenário, dada a amplitude de diversidade entre cenários, um reflexo significativo em relação às possibilidades de armazenamento que a gente pode observar na bacia do Rio Paranapanema. Todos esses cenários foram considerados mantendo uma minimização da defluência de Jurumirim, algo próximo de 60 metros cúbicos por segundo, a defluência de Chavantes de 95, que seriam 2 unidades geradoras, e Mauá também um cenário de defluência um pouco mais minimizado, e Capivara 450 metros cúbicos por segundo no dia útil, que já é uma geração baixa, e 340 nos finais de semana, que é um patamar de carga mais leve. Eu vou mostrar que não necessariamente, dependendo do cenário hidrológico a ser observado, será essa a condição de defluência a ser praticada. Vou mostrar daqui a pouco detalhadamente o que eu quero dizer com isso. Próximo slide, por favor. Bom, esse é o resultado do cenário otimista, ou seja, seriam vazões com chuvas dentro da média, levemente acima da média. Então, o que a gente teria aqui? Mantendo o Jurumirim minimizado em 60 metros cúbicos por segundo no reservatório, praticamente encheria ao final do período de abril. Chavantes se aproximaria ali acima de 60%. Por que eu digo que é um cenário que a gente não manteria a política de defluência mínima, porque tanto o reservatório de Jurumirim quanto o reservatório de Chavantes são 2 aproveitamentos hidrelétricos que são utilizados também para alocação de volume de espera para controle de cheias. O volume de espera para controle de cheias, nessa época do ano, em Jurumirim, é algo em torno de 15 a 20% do reservatório vazio. Então é claro que, para a gente não chegar com o reservatório de Jurumirim próximo de 80% e verter, a gente antecipadamente, se fosse observado o cenário hidrológico favorável, a gente faria uma política de defluência maior do que o mínimo para a gente poder evitar o vertimento
nesses aproveitamentos hidrelétricos e não ter conflito com a operação de controle de cheias, ou seja, com a alocação de volume de espera. Então, esse é um cenário por extremo, né? Tendo afluências acima da média e minimizando a defluência do Jurumirim. Então, a gente mostra que dentro desse cenário a gente teria uma capacidade para reencher o reservatório de forma quase plena. Só que isso não é possível por conta da necessidade de alocação de volume de espera para controle de cheias nesse reservatório. Então, vamos, próximo slide, avaliar o cenário médio. Dentro do cenário médio, a gente teria o reenchimento dos reservatórios de Jurumirim para algo em torno de 70%. Nesse cenário, a gente já não teria tanto conflito com a alocação de volume de espera, então já não haveria uma pressão tão grande em não ter a minimização da defluência desse aproveitamento. Em Chavantes, algo em torno ali de 50% da média, e Capivara também, algo em torno de 60%. Tá? Sempre lembrando, pessoal, que esses cenários de precipitação, eles consideram um cenário verificado numa janela do passado. Não significa que o que a gente vai enfrentar, que a gente vai observar agora ao longo desse próximo período chuvoso, seja algo exatamente igual. Mas isso dá para a gente uma ordem de grandeza da evolução desses reservatórios dentro desses três cenários. Então, no último, a gente vai observar o que seria o cenário conservador, né, que seria, próximo slide, por favor, que seria o pior cenário de chuva observado ao longo de todos esses anos e o reflexo disso no armazenamento. Mesmo assim, a gente conseguiria uma recuperação de Jurumirim para algo em torno perto de 50%, lembrando que ele é o reservatório que tem a melhor recuperação em função da grande redução na vazão defluente dele, que são os atuais 60 metros cúbicos por segundo, e Chavantes algo em torno de 30%. Aí você pode observar que Capivara, a gente teria de 0% de Capivara. Por quê? Obviamente que dentro de um cenário drástico, como esse cenário conservador, a gente teria a necessidade de fazer um reequilíbrio de armazenamento entre Jurumirim, Chavantes e Capivara. Mas assim, a gente já pode afirmar que é um cenário muito conservador, que a probabilidade dele ocorrer é muito pequena. Mas a ideia nossa aqui é mostrar todo o cardápio de possibilidades. A gente julga que, obviamente, estatisticamente, a probabilidade de ocorrência é algo entre o cenário médio e o cenário otimista. Próximo slide, por favor, que é o slide de conclusão. É o comentário que a gente sempre fala nesse primeiro bullet, que há uma operação interdependente entre esses reservatórios da bacia do rio Paranapanema, como eu mostrei na simulação, né, entre Jurumirim, Chavantes e Capivara. Esse segundo slide, ele conclui exatamente o que eu afirmei ao longo da apresentação, né, que há uma grande variabilidade na perspectiva de cenário que a gente pode observar ao longo do período hidrológico úmido. Isso é normal em qualquer bacia do Sudeste. Então, em função disso, independentemente do cenário, desde o mais conservador até o mais otimista, há claramente uma perspectiva de recuperação dos armazenamentos na bacia do rio Paranapanema. E o último bullet, aquele destaque que a gente sempre faz, que é considerando a importância da geração de energia elétrica na bacia do rio Paranapanema e a atual conjuntura do sistema interligado nacional, como eu falei, essa criticidade ao longo do final do período seco não é uma característica só da bacia do rio Paranapanema, é uma característica que abrange todas as bacias do Sudeste e também o Nordeste, principalmente a bacia do rio São Francisco e as bacias do Sul do Brasil. Em função desse cenário, a gente, ao longo dessa transição agora entre período seco e período chuvoso, a gente vai continuar monitorando as condições de operação não somente da bacia do rio Paranapanema, mas de todo o sistema interligado nacional e qualquer necessidade de alguma revisão da política de operação, a gente vai refazer essas análises. Essa apresentação que eu tinha para fazer, a gente está à disposição para qualquer consideração. Só para clarear, Paulo, então, o cenário que você colocou é tipo, o otimista você disse que era próximo da média, tá certo, de chuva. O médio é o quê? A média de todos os anos. Média de todos os anos, tá. E o conservador... O pior é a menor média. Menor média, né? Ok. Que foi um ano...
Foi um ano... Você se lembra o ano, não? Joaquim, se eu não me engano, foi 18 para 19. Depois eu confirmo e mando na apresentação. Tá certo. Não, é só para saber. E o otimista foi próximo da média, mas você usou um critério. É um otimista entre aspas, tá? Não é dizendo que é um cenário... Na verdade, se a gente tiver uma condição hidrológica muito acima da média, o que a gente observaria seria acima do otimista, né? O otimista seriam precipitações próximas da média. Ok, então média e otimista são muito próximos e o que destoa é o conservador, que é o pior do histórico, né? O ano pior do histórico, não é isso? Isso. Pronto, ok, tá certo. Bom, dito isso, eu pergunto, começando pela CTG. CTG, tem alguma consideração adicional a fazer, principalmente que vocês estão operando os reservatórios em vazões próximas das mínimas autorizadas? Aqui a operação a gente tem monitorado, né, conforme tinha sido acordado com os órgãos de meio ambiente e também a parte de turbina e etc. E está tudo dentro da normalidade. A gente não registrou nenhum incidente. E a gente está de acordo aí com a apresentação do ONS. Evidentemente que fazendo reuniões aí a cada uma semana a gente vai conseguir equalizar melhor os níveis dos reservatórios de acordo com a precipitação que a gente registrar. Ok. Bom, eu vou dar oportunidade aí, o DAE do Alto Paranapanema, se quiser fazer alguma consideração nesse momento. Tá ligado. Tá ligado, sim, pode falar. Se quiser, não é obrigado, só... Não, tripulações. Fechamos as apresentações, né? E foram pertinentes, né? Vamos dizer, pelo cenário que foram apresentados, vamos dizer, adotou-se, vamos dizer, os índices de efluência são regulamentados. Estamos satisfeitos, vamos dizer, com as modelagens e com as conclusões do eminente colega da ONS. Ok. Não se sintam pressionados para falar, é só dar uma avaliação do que se pode fazer, né? Bom, vamos para Rio Paranapanema Energia, se tem alguma consideração. Joaquim, quando você perguntou da CTG, foi a CTG Rio Paranapanema. A gente faz parte do mesmo grupo. Eu sei, mas vocês concordam tudo o que foi falado pela CTG lá na sede, né? Bom, ok. Votorantim, tem alguma consideração? Não, eu concordo com a explanação do ONS e de acordo com as previsões aí, e manter mesmo o espírito de conservação do reservatório. Ok. Bom, então eu vou passar para acima São Paulo e a CETESB, que estão nos ouvindo direto de São Paulo. Bom dia, Joaquim, Hiroaki. Da minha parte, sem comentários, agora só esperar o período chuvoso e verificar aí as afluências, né? A redução de vazões já foi praticada, o reservatório está começando a recuperar, e o resto agora é torcer para que o período chuvoso seja generoso. Vou passar a palavra para o colega CETESB. Tá, bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer duas rápidas falas. A primeira
é a minha primeira participação na reunião com vocês. Queria parabenizar pela seriedade, pela forma como os estudos relacionados à parte de chuvas, à parte hidrológica, está sendo feita, né? Então, parabenizar por essa questão. E a segunda questão que eu gostaria de pontuar é em relação ao próprio licenciamento ambiental, né? Que vem mostrando, a partir desse pedido que foi feito para a manutenção dos 60 metros cúbicos por segundo, principalmente apontar que não se atingiu condições que viessem a piorar a qualidade da água e nem mesmo o impacto para a ictiofauna da região, né? Acho que isso tem que ser olhado em conjunto, o aspecto qualidade e quantidade, né? Isso está sendo feito. Então, é nessa linha que nós prosseguiremos na nossa análise, né? Sempre olhando a condição crítica para que nenhum evento crítico possa ser observado e dando, portanto, as garantias de que a gente possa estar mantendo a qualidade ambiental do sistema. Esse que é o principal da nossa parte. Ok, só para esclarecer, e a CTG depois pode falar, é que o valor que tinha sido fixado de 147 metros cúbicos segundo, como vazão mínima no contrato da CTG, ele tem muito a ver com a questão comercial de ter um Votorantim, um empreendimento ajusante que precisa liberar água para ele. Não foi, pelo menos é essa informação que nós temos, fixada em função de condições ambientais. Se a CTG pudesse esclarecer melhor isso. Bom dia a todos, Leandro Barbieri, aqui do Meio Ambiente da CTG Rio Paranapanema. Perfeitamente, Joaquim, o limite que a gente tem de 147 metros cúbicos está amarrado no nosso contrato de concessão. Mas os 60 metros cúbicos, que é o que a gente vem praticando hoje, foi o estudo ambiental que a gente fez, né? E ele é 10% acima ainda da Q710 da bacia. Né? Então, foi um estudo que a gente fez e a gente mantém ainda o monitoramento não só no reservatório, como ajusante também, né? Para identificar aí algum possível aprisionamento ou mortandade de ictiofauna, monitorar a qualidade de água mesmo e ainda se essa avaliação está causando algum processo erosivo ajusante, né? E foi o que a pessoa da CETESB pôde comprovar. A gente entregou aí os últimos 3 relatórios, né? E realmente as condições ambientais aí estão favoráveis. A gente não viu nenhum incidente, nenhum problema, nenhum impacto ambiental adicional. É bom que fica esclarecido a origem do valor 147 metros cúbicos segundo. Bom, eu passo agora ao Comitê do Paranapanema para seus comentários nessa fase da reunião. O que a gente tem notado, nós temos conversado e temos ido a campo para verificar em loco, né, os efeitos desses rebaixamentos, é que, de fato, ele, apesar de a gente notar, estando nos reservatórios, que ainda há água no reservatório, os braços afluentes, né, eles já sentiram, não tem mais nada reservado, os rios estão correndo a fio d'água, né, não tem nada, não há reservação. E o que nos preocupa bastante é que a recuperação, segundo as previsões, né, a previsão média, que é o que a gente imagina que vai acontecer, ela prevê uma recuperação muito lenta. Né, e o efeito disso para os outros usos no reservatório complica um pouco para esses usos, né? Por exemplo, o turismo, né, que espera agora no verão um aporte de pessoas para usar esses reservatórios, né, e os reservatórios vão se recuperar lentamente. Agora, os reservatórios se recuperando lentamente, ainda há possibilidade de turismo, porque não fica tão feio, mas o que não pode é deixar que rebaixe mais. A gente não pode permitir que haja mais rebaixamento. Eu acho que esse modelo de operação que está sendo proposto e está sendo aplicado deve se manter. Um modelo que preveja a recuperação dos reservatórios. Aquele modelo pessimista que prevê o rebaixamento do Capivara a 0% do volume útil, eu acho que não é o desejado. Né? Então,
pelo menos manter aquela a operação para a recuperação que está prevista na expectativa média, né, que foi apresentada aqui pela OMS. Né? Essa é a expectativa do comitê. A gente tem conversado bastante também de todas as outras ações que a gente precisa começar a promover para o futuro, né, para a gente não ser pego de novo numa situação como essa, onde a gente tem problemas sérios. Ainda bem que o Q710 está sendo mantido e a gente imaginava mesmo que não haveria nenhum efeito ambiental, né, mantendo o Q710. Mas a questão são os reservatórios mesmo, né, onde tem esses outros usos de piscicultura e de turismo. Então, pelo que nós temos conversado no comitê, o interessante é manter, então, os regimes de operação como estão, para que a gente tenha a recuperação prevista naquele modelo de previsões de média. Né? Então, essa é a expectativa do comitê. Joaquim, só uma curiosidade. Sim. Perguntar para os colegas da ONS, nós vimos na apresentação do CEMADEM bastante chuva lá em Minas, Goiás, né? E perguntar como é que está lá o Rio Grande, o Rio Parnaíba, porque eu acredito que essa nossa redução da defluência aqui está sendo suportada pelos reservatórios do Grande, do Parnaíba, né? Então, perguntar para os colegas da ONS como é que está cada região, até mesmo a questão da operação da hidrovia, né, Paraná-Tietê, que é importante a gente acompanhar também, né? Ok. Paulo, se você quiser, eu posso projetar aquele slide da apresentação da hidrovia do Tietê para você mostrar ótimo, os valores. Essa também que eu tenho em tela aqui, perfeito. Tá? Eu vou. Você pode começar a conversar que eu vou apresentar para você depois. Mas pode começar para lá. Não, deixa só, eu vou falar e vou responder, comentar então a primeira pergunta ao invés da segunda pergunta, né? O colega do comitê falou sobre os cenários, né? O otimista, o médio e o pessimista, né? E a diferença de operação entre eles. Na verdade, isso que eu comentei, está lá dentro das premissas. Infelizmente, a gente não tem como escolher o cenário, né? Quem vai definir o cenário que a gente vai enfrentar vai ser a natureza, né? O que a gente está fazendo é nos precavendo em relação a todas as possibilidades que podem acontecer. Só comentar, né? Em relação ao cenário médio, a gente não teria necessidade de nenhuma alteração drástica na política atualmente implementada. O que é política, né? Aquelas vazões defluentes planejadas ali para os aproveitamentos. Se eu tiver um cenário otimista, ou seja, muita água, né, lembra que eu comentei que a gente tem um conflito, o reservatório de Jurumirim tem um conflito claro, como a gente tem em outros reservatórios. Lá, um volume mínimo, né, redução do volume do aproveitamento, causa um transtorno, conforme vocês vêm comentando ao longo dessas reuniões, principalmente para o turismo. Eu reencher completamente o reservatório não é possível. Por quê? Porque no reservatório de Jurumirim e Chavães, a gente tem a necessidade de alocar um volume vazio para controlar uma eventual cheia que ela aconteça. Então, se acontecer um cenário otimista, como eu comentei na apresentação, a gente não vai ter como manter aquela defluência mínima de 60. Por quê? Porque eu não posso reencher totalmente o reservatório dependendo da época do ano que eu esteja. Quem tiver curiosidade de saber, dentro do site do INS tem um relatório chamado Plano Anual de Prevenção de Cheias, onde lá tem exatamente a alocação de volume de espera que é feito para o reservatório de Jurumirim e Chavães. Ou seja, se a gente tiver um período chuvoso favorável e o reservatório reencher muito, eu vou ter que controlar esse reenchimento em função desse volume de espera. Agora vamos comentar a outra ponta, que é um cenário pessimista, né? Que o colega falou que o reservatório de Capivara próximo de 0%. É claro que se a gente tiver um cenário tão drástico quanto esse, que foi a pior sequência de chuva dos últimos 10 anos, 12 anos, a gente vai ter que reequilibrar o armazenamento de Capivara com o reservatório de Jurumirim e Chavães. Então, para reerguer um pouco o reservatório de Capivara, seja ele para 15%, 20%, eu vou ter que gastar um pouquinho da água de Jurumirim e Chavães. Mas isso aí seria o cenário pessimista, que a gente julga que a probabilidade dele ocorrer não é tão significativa. Tá? Agora eu vou comentar, então, pode ir lá para o slide 13, por favor?
essa apresentação do... Esse, perfeito. Isso aqui é para dar para os senhores uma visão geral do momento que a gente está passando por todo o sistema interligado nacional. O que são essas bolinhas aí? Cada bolinha dessa aí representa um subsistema do sistema interligado nacional. A bolinha com N é subsistema norte, N é nordeste, a bolinha central é sudeste, centro-oeste, abaixo subsistema sul. E separado ali, a gente tem Itaipu. Por que Itaipu é separado? Porque simplesmente é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, é a maior usina hidrelétrica em geração total do sistema interligado nacional, e ela tem um diferencial exatamente por conta desse porte de geração. Então vamos comentar cada subsistema. No momento, o subsistema norte, a geração desse subsistema, ele vem sendo dimensionada para a gente perder o mais tardiamente possível a segunda fase de Tucuruí. O que isso quer dizer? Tucuruí, ela tem duas casas de força, com mais ou menos a mesma potência. São duas quantidades de geração de energia bastante grandes. E essa geração de energia, normalmente, ela é exportada do norte para os outros subsistemas, principalmente para o nordeste. Está vendo ali, ao lado da bolinha N, que é o subsistema nordeste, uma seta em vermelha. Significa que o subsistema norte, ele é um subsistema que é eminentemente exportador, ou seja, ele atende a geração de energia consumida no próprio subsistema e ele exporta essa geração de energia, principalmente para o subsistema nordeste. Então, o que a gente tem feito? Tem feito o aumento na defluência na cabeceira do Tocantins, principalmente Serra da Mesa, para perder o mais tardiamente a segunda fase do Tucuruí. Só que, mesmo assim, estando dentro do nosso planejamento, a gente deve estar perdendo ao longo dos próximos dias. O subsistema nordeste, que é a bolinha com o símbolo NE. A gente tem feito o aumento do intercâmbio de geração, ou seja, de importação da energia para o subsistema nordeste, principalmente do norte, enquanto a gente ainda tem a segunda fase do Tucuruí, ou o aumento da geração térmica. Lembrando que cada vez que a gente dispara um aumento de geração térmica, ou a gente dispara uma térmica de um custo maior, a gente encarece a geração de energia em todo o sistema interligado nacional. Não é só no nordeste, não. No sistema interligado nacional como um todo. Isso principalmente em função da diminuição da geração eólica. É típico nessa época do ano, em função do aumento de chuva que a gente tem no sudeste, a gente diminui a quantidade de vento no litoral nordestino. Isso é algo típico para essa época do ano. O subsistema sul, felizmente, nos últimos 10, 12 dias, a gente teve uma pequena melhoria nas afluências das usinas hidrelétricas do subsistema sul. Então, com isso, a gente vem conseguindo uma maximização da geração no subsistema sul, principalmente nos momentos de carga média e carga pesada. E essa energia ela é transferida para o subsistema sudeste. Vindo aqui para Itaipu, à esquerda aí do nosso slide, a gente vem fazendo uma geração de Itaipu dimensionada para maior disponibilidade energética da geração desse subsistema, principalmente para o sudeste, né? Itaipu ele está interligado no sudeste, mas ele também pode ser interligado com o sul. Lembrando que a gente conseguiu, aí nos últimos 30 dias, a flexibilização da cota de operação da usina de Itaipu abaixo da cota 218. Então isso tirou muita pressão em relação à defluência na cabeceira da bacia do Rio Paraná e também do Rio Paranapanema. Em relação ao sudeste, como foi especificamente a pergunta, a gente ainda continua, dado que a gente ainda não teve um aumento significativo nas afluências dos principais reservatórios do subsistema sudeste. Quais são as cabeceiras do Rio Grande, Paranaíba? A gente continua ainda usando os reservatórios das cabeceiras do Rio Paraná para geração no sudeste. A geração do subsistema sudeste é o que faz o grande fechamento energético, é o maior subsistema que a gente tem em todo o sistema interligado nacional. Então, é o sudeste que faz o fechamento do atendimento da carga diariamente em todo o sistema interligado nacional. Então, por enquanto, a gente continua utilizando os reservatórios da cabeceira do Rio Paraná, principalmente o Grande e o Paranaíba. E o último comentário que eu gostaria de fazer, doutor Joaquim, em relação a essa questão da defluência mínima de Jurumirim, dos 147 metros cúbicos por segundo, né, e atualmente a gente vem fazendo uns 60. Lembrando que o aproveitamento hidrelétrico de Piraju, ele necessita de uma afluência mínima
de 100 metros cúbicos por segundo, que não é o que a gente vem fazendo. A gente vem fazendo, de Jurumirim, 60 metros cúbicos por segundo. Então, nesse contexto, a usina de Piraju ela vem operando numa sequência vagalume. O que é sequência vagalume? Ela gera algumas horas do dia, gastando o pequeno reservatório de regularização que ela tem, lembrando que o aproveitamento a fio d'água, o reservatório é muito pequeno. Depois de um certo momento, a gente desliga as máquinas e passa a verter a defluência mínima, reenche um pouquinho o pequeno reservatório para depois voltar a ligar as turbinas de novo. Então, lembrando que com essa política da defluência de 60 metros cúbicos por segundo de Jurumirim, o aproveitamento de Piraju ele não consegue ter sua operação plena. Ele tem uma operação no sistema liga e desliga. Eu vou botar aqui a tela só para você falar do nível do reservatório que está, tá? No grande, quando está com Furnas, para as pessoas terem ideia do número. Então, Furnas, por exemplo, a Furnas lá em cima, cite aí quanto está hoje acumulando. Furnas, a gente tem ali um armazenamento de 15%. Acima, naquele quadrinho que a gente observa à direita ali, a gente vem vendo o histórico dos últimos 6 anos. Então, a gente observa aí que a gente está algo próximo em Furnas do que a gente observou no ano passado, está acima do pior do histórico, que é o ano de 2017, que foi 8,9%, mas muito abaixo do ano de 2016 e também abaixo do ano de 2015. Reservatório de emborcação, a gente observa ali 19%, um pouquinho acima do ano passado, mas bem abaixo de 2016 e 2015. Reservatório Nova Ponte, com 21%, um pouquinho acima do ano passado e próximo ali de 2016. São Simão, 15%, bem abaixo do ano passado, que era 34%. Água Vermelha, 18%, abaixo do ano passado, abaixo de 2016 e abaixo de 2015. Marimbondo, 22%, abaixo do ano passado, que era 26%. 2016 foi 41%, 2015, 38%. Esse ano a gente está abaixo. Então, em média, a gente pode considerar que a gente está com armazenamento aí próximo do ano passado, não tão confortável quanto o ano de 2015 e quanto o ano de 2016, mas também não tão crítico quanto os piores anos do histórico. Então a gente está com a luz amarela bem acesa, aguardando aí a plena transição entre o período seco e o período chuvoso e também na expectativa que a gente tenha aí chuvas pelo menos próximos da média aí na bacia do Rio Paraná como um todo, para a gente também recuperar as cabeceiras do Rio Paraná, que ele traria um conforto, com certeza, para a operação da bacia do Rio Paranapanema para o próximo período hidrológico seco. Ok, eu só chamo a atenção ao fato de Furnas, que Furnas é um reservatório também que tem um apelo turístico muito grande, é o reservatório chamado Mar de Minas, Então, ele está em níveis que estão sendo mostrados aí, quer dizer, no entorno aí de 20 para baixo todos, Então, estamos com os níveis baixos na grande maioria dos reservatórios. Se pudesse acrescentar aí somente Serra da Mesa, vocês iriam ver que está próximo de talvez 12% hoje. Bom, dito isso, alguém gostaria de comentar mais? Eu vou mandar esses 2 quadros que foram apresentados para todos terem esses dados, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Professor Tobias, se o senhor quiser tirar alguma dúvida, esse é um momento interessante que as pessoas que fazem as previsões e operam o sistema estão aqui em online. O professor Tobias podia até explicar o que é que está fazendo no seu trabalho. Sim, então não ficou uma dúvida. Eu gostei muito das apresentações. A respeito do trabalho nosso, então temos um convênio com a ANA para fazer a análise dos reservatórios do Paranapanema, especificamente para efeitos do enquadramento. Então, enquadramento geralmente está sendo feito com alguns valores estatísticos, mas não considerando, geralmente com médias anuais, outros valores percentis anuais, mas não considerando a dinâmica dos reservatórios. Então, existe assim a dúvida em geral qual seria o efeito de qualidade de água
para situações dessas com reservatórios bastante baixos e eventuais usos de aquicultura, etc. Então, esse projeto está em andamento e onde estamos elaborando vários modelos usando os dados hidrológicos e pluviométricos para fazer essas análises dinâmicas, na verdade. Mas não restou dúvida aqui, ficou bem claro a situação e as informações. Obrigado. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim? Sim, por favor. Agradecemos também as apresentações, as explicações. É só uma pergunta no sentido também de entender, né, e vocês que têm mais experiência nos ajudarem. Né? E para esses cenários que foram feitos, os 3 cenários, qual seria o melhor procedimento para nós aí do Comitê do Rio Paranapanema? Como devemos agir, né? Nós estamos aqui pensando, como devemos agir para cada cenário, ou isso poderia ser feito junto, para que medidas, né, serem tomadas para enfrentamento desse cenário, especialmente do crítico, né? Que chegaria no final do período chuvoso, entrar para o período seco, uma situação de reservatórios bastante baixos. E se seria possível a gente ter essas medidas para cada cenário, pensando que teremos uma reunião do comitê dia 4 e 5 de dezembro, né? Talvez pudesse ser algo para a gente trabalhar em cima, né? E ter isso claro, como vamos agir em cada cenário. Ok, então eu vou só comentar o que se pode fazer em forma de operação, né? Então, a primeira coisa, vamos pegar o reservatório de Jurumirim. Então, o Jurumirim tinha uma vazão mínima que tinha que soltar obrigatoriamente de 147 metros cúbicos por segundo. Se tivesse soltado essa vazão de 147 metros cúbicos por segundo desde março, ele não teria nem enchido, ele teria secado lá para julho, junho, ele teria secado totalmente com os 147. Se não tivesse, mostra o gráfico aqui. Bota. Bom, então o que significa? Então, em termos de saída, porque o reservatório tem entrada, saída e o quanto ele acumula, né? Que é o balanço entre entrada e saída. Então, na saída, em Jurumirim, foi então autorizado 60, tá certo? Que é o valor que, se vocês olharem 60, ele fez com que o reservatório tivesse se recuperado lá naquele trecho inicial que foi em março, ele começou a recuperar o reservatório, tá? Então, 60 é um número que não se pode baixar dele. Por quê? Porque é o mínimo autorizado. Então, na saída, você não tem controle mais de o que pode ser feito, porque você já atingiu esse mínimo autorizado de 60 metros cúbicos por segundo. Qual é, então, a variável que não tem controle? É a da entrada. Então, são os 3 cenários, se referem, na verdade, às 3 entradas, porque a saída está sendo mantida fixa. Então, Jurumirim, que poderia pedir para manter o 60 o mais longo possível no tempo, para permitir esse reenchimento. Mas não seria mais possível, porque não está autorizado, a vazões menores que 60 metros cúbicos por segundo. Então, já teria atingido o seu patamar mínimo de liberação, tá certo? Bom, se olharmos o segundo reservatório, tá certo? Na cascata, tá? Chavantes, tá certo? Então, o que tem em Chavantes? O Q710, que foi encaminhado pela empresa para análise pela ANA, depois ela pode falar, é da ordem de 85 metros cúbicos por segundo, tá certo? E hoje está se prevendo pelo ONS soltar no entorno de 95 metros cúbicos por segundo, que é muito próximo, 85, 95. Então, Chavantes também estaria já naquele limite de liberação, tá certo? Então, qual é então o fator que não tem controle? De novo, as afluências, tá certo?
O único reservatório que tem alguma capacidade ainda de ação para um período mais crítico é Capivara, porque o Q710 dele, que foi apresentado pela empresa, é na ordem de 276 metros cúbicos por segundo e, em média, ele solta por semana 395. Então, há alguma margem para que o ONS, se as condições do sistema melhorar, poder fazer algum tipo de manobra em Capivara. Então, para entender, que tem ações que são feitas, quer dizer, a ação que são feitas é tentar reduzir ao máximo o reservatório. Então, a gente já viu que pelo menos 2 reservatórios, Jurumirim e Chavante, estão muito próximos das mínimas ou nas mínimas autorizadas. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. É comitê? Não sei se o comitê quer alguma coisa mais para a gente fechar. Nós estamos prevendo reuniões ainda semanais até a próxima semana, tá certo? Depois da próxima semana, nós avaliamos como vamos ficar em relação às reuniões de dezembro, tá certo? Mas também estamos, então, marcando a reunião para o dia 29 de novembro, tá certo? Às 10 horas, de continuidade dessa sala de crise, tá certo? Então, nessa reunião de novembro, final de novembro, nós avaliamos como faremos as reuniões de dezembro. Por quê? Pouco nós estamos podendo fazer de efetivo em relação à mudança de operação. Como eu estou falando, nós já estamos com 2 reservatórios já operando nas suas mínimas, então fica mais difícil atuar em termos de operação. CTG, você podia comentar o que eu falei? Eu concordo com a posição aí das reuniões serem, assim, vamos avaliar futuramente, né? Mas, de fato, o que você falou tem propriedade, a gente tem feito pouca alteração aí nas últimas semanas, mais acompanhamento mesmo, né? Em termos de política de operação, mudou pouca coisa. Ok. Bom, então, alguém gostaria mais de comentar alguma coisa antes do encerramento dessa nossa reunião de hoje? Não. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, realçar que a melhor maneira de enfrentar uma crise é com transparência, é com informações, tá certo? E essas coisas estão sendo disponibilizadas para que todos tenham acesso à melhor informação disponível no momento, tá? Então, essa eu acho que é a grande lição que nós ficamos em todas as reuniões que nós enfrentamos em crise, tá? E convidá-los para a próxima reunião, que acontecerá dia 29, na próxima sexta-feira, certo? Às 10 horas. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.